Leopardos são criaturas discretas e mortais, e quando decidem atacar, poucos sobrevivem para contar a história. Meghana tinha 23 anos e vivia um momento de grandes expectativas. Recentemente, ela havia conquistado sua graduação em comércio pelo T. Narasipura College, um marco celebrado por toda a família no vilarejo de S. Keberhunde, em Mysuru. Seus dias eram dedicados a organizar documentos, pesquisar universidades e estudar para o mestrado que pretendia iniciar no próximo semestre. Como uma jovem universitária focada em sua carreira, sua rotina era dividida entre os livros e o auxílio nas tarefas domésticas, sempre sob o olhar atento de seus familiares. A tranquilidade do vilarejo começou a mudar em setembro de 2022, quando a família de Meghana avistou algo preocupante. Entre as hastes densas e altas da plantação de cana-de-açúcar que cercava a propriedade, uma fêmea de leopardo e seus filhotes haviam se instalado. A presença de um predador de topo, tão perto de uma área residencial, era um sinal claro de perigo. A família agiu prontamente. Eles registraram uma denúncia formal ao Departamento Florestal de Karnataka, detalhando os avistamentos e pedindo que o animal fosse capturado ou afastado. A resposta dos oficiais, no entanto, foi de uma passividade desconcertante. Sem instalar gaiolas ou realizar patrulhas, as autoridades apenas aconselharam os moradores a evitarem aquele lado do campo. Para quem vivia e trabalhava naquelas terras, o conselho era impraticável. O leopardo continuou ali, camuflado pela vegetação, perdendo gradualmente o medo da presença humana. Em 31 de outubro do mesmo ano, enquanto os avisos da família de Meghana permaneciam sem resposta efetiva, o perigo se manifestou de forma violenta na vila vizinha de ML Hunde. Manjunath, um jovem de 21 anos, voltava de um templo com um grupo de amigos durante a noite. O leopardo utilizou a escuridão e a vegetação baixa para flanquear o grupo. Ele esperou que Manjunath ficasse ligeiramente para trás antes de desferir um bote explosivo. Com um salto único, o animal cravou as garras nos ombros do jovem e aplicou uma mordida de precisão na base do crânio, visando a medula espinhal para paralisar a vítima instantaneamente. Quando os amigos perceberam, o corpo de Manjunath já estava sendo arrastado para a mata densa. Este evento provou que havia um animal caçando humanos na região. Mesmo assim, o Departamento Florestal tratou o caso como um incidente isolado. Nenhuma medida de segurança foi reforçada no quintal de Meghana, e o predador continuou a rondar as plantações de cana de S. Keberhunde. A rotina na casa de Meghana, no dia 1 de dezembro, transcorria com a normalidade de qualquer outro dia de estudos. Às 6 horas da noite, a família estava reunida na sala assistindo televisão. Era o momento de descanso após as tarefas do dia. Meghana estava tranquila, aproveitando o tempo com seus parentes enquanto o crepúsculo começava a cair sobre Mysuru. Às 6h30, ela decidiu ir ao quintal para lavar algumas roupas. O local ficava próximo à borda da plantação de cana-de-açúcar. Naquele horário, a luz é escassa para os humanos, mas é o momento em que a visão dos leopardos atinge sua máxima eficiência para a caça. O leopardo estava em espreita ativa, escondido a poucos metros. Ele aproveitou o som da água e o fato de Meghana estar de costas para se aproximar sem ser detectado. Cada movimento do felino foi calculado para ser silencioso. No momento em que Meghana se abaixou sobre o tanque, o animal disparou os 70 quilos de músculo em um salto certeiro. O impacto derrubou a jovem contra o concreto. O felino buscou imediatamente a garganta, aplicando uma mordida de compressão para esmagar a traqueia. Meghana conseguiu soltar um grito de pavor que cortou o silêncio da noite, antes de ser silenciada pela pressão das mandíbulas. Seu tio, Basavaraju, ouviu o baque e o clamor e correu imediatamente com uma lanterna. Ao ver a luz e ouvir os gritos de socorro da família que chegava, o leopardo soltou a jovem e saltou o muro com uma agilidade impressionante, desaparecendo na escuridão. Meghana estava no chão, apresentando ferimentos profundos e lacerantes no pescoço e no tórax. Meghana foi levada às pressas para o hospital de T. Narasipura em estado crítico. Apesar dos esforços médicos, a gravidade das lesões na garganta e a perda massiva de sangue foram fatais. Ela não resistiu e faleceu pouco após dar entrada na unidade. Na manhã de 2 de dezembro,
A notícia de sua morte transformou o luto da vila em uma fúria coletiva. Moradores furiosos cercaram o hospital e impediram a retirada do corpo de Meghana para a autópsia. O vilarejo parou em protesto, exigindo uma compensação em dinheiro e a punição imediata dos oficiais florestais. A revolta era alimentada por um fato inegável. A família havia avisado sobre o perigo 3 meses antes, e o Estado não fez nada. A doutora Malati Priya, conservadora-chefe de florestas, teve que enfrentar a multidão indignada para tentar conter a crise social que se instalava. Somente após a morte de Meghana ganhar as manchetes nacionais é que o governo agiu com o rigor que a situação exigia desde setembro. O oficial florestal de T. Narasipura foi afastado do cargo por negligência criminosa. Uma força-tarefa de 15 especialistas foi mobilizada, trazendo consigo drones com sensores infravermelhos, 10 câmeras térmicas e 8 gaiolas de aço. A ordem oficial foi finalmente atualizada para o nível máximo de letalidade: atirar para matar. O leopardo não era mais apenas uma preocupação ambiental, era um alvo marcado. Enquanto a caçada prosseguia nos campos de cana, o pânico chegava a Bengaluru, onde outros felinos foram avistados perto de áreas urbanas e do aeroporto. A trajetória de Meghana, que deveria ter seguido para as salas de aula do mestrado, terminou tragicamente no quintal de sua casa. O caso de T. Narasipura permanece como um registro sombrio de como a omissão das autoridades pode transformar uma vida cheia de planos em um memorial de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Debu Kumar Das era um homem de 50 anos que levava uma vida estabelecida na vibrante cidade de Guwahati, no estado de Assam. Como advogado, sua rotina era pautada por leis, prazos e a constante comunicação que a modernidade exige. No sábado, dia 7 de janeiro de 2012, Debu estava longe de imaginar que sua familiaridade com o ambiente urbano seria estraçalhada por uma força da natureza que não reconhece fronteiras entre o asfalto e a floresta. Ele era apenas um dos milhares de cidadãos que ocupavam as ruas de Silpukuri, alheios ao fato de que, entre os becos e telhados, um leopardo adulto vagava em estado de choque e prontidão para o combate. A crise não começou nos holofotes da mídia, mas nas sombras das colinas que circundam a cidade. Devido à destruição acelerada de seu habitat natural e ao desmatamento desenfreado nas periferias de Guwahati, os grandes felinos da região viram seus territórios de caça serem substituídos por concreto. Naquela manhã de sábado, um leopardo macho, impulsionado pela fome ou pelo desorientamento, desceu das florestas e entrou no coração da metrópole. O animal foi avistado pela primeira vez na estrada de Navagraha. Ali, a confusão inicial de um animal perdido rapidamente se transformou em agressividade defensiva. O leopardo não estava caçando para se alimentar. Ele estava em um estado de luta ou fuga contínuo. Ao se ver cercado por veículos, ruídos urbanos e pessoas, o felino começou a reagir a qualquer estímulo próximo. 3 pessoas foram atacadas nessa primeira fase da incursão, sofrendo ferimentos lacerantes enquanto o animal tentava encontrar uma saída do labirinto de ruas. Enquanto o caos se espalhava pelas ruas laterais, Debu Kumar Das seguia sua tarde de sábado. Ele estava do lado de fora de sua residência, imerso em uma conversa ao celular. O aparelho, símbolo da conectividade humana, mantinha sua atenção voltada para longe do ambiente imediato. Debu estava de pé, relaxado, sem saber que o leopardo, agora perseguido por uma multidão de locais, acabara de entrar na área de Silpukuri. O leopardo avançava em alta velocidade, as almofadas de suas patas atingindo o asfalto quente enquanto ele buscava um refúgio. Ao dobrar uma esquina, o animal deu de encontro com Debu. Na psicologia de um predador encurralado, um humano em pé e distraído é percebido como uma ameaça ou um obstáculo. Sem rosnar, o leopardo disparou em um salto horizontal. O impacto foi devastador. Com uma força de tração extraordinária, o animal utilizou suas garras retráteis para se fixar no topo da cabeça e nos ombros do advogado. Em um movimento rápido de patada de limpeza, o leopardo desferiu um golpe que arrancou parte do escalpo de Debu, expondo o tecido craniano em questão de milésimos de segundo. O homem foi jogado ao chão pelo peso do felino, que buscou imediatamente morder a região do pescoço, mas foi afugentado pelos gritos da multidão que se aproximava com paus e pedras.
O ataque durou menos de 5 segundos, mas os danos físicos foram severos. Após o ataque a Debu, o leopardo buscou refúgio dentro de uma residência próxima. O que se seguiu foi uma demonstração perigosa e desordenada da curiosidade humana. Milhares de pessoas se aglomeraram nas ruas de Silpukuri, bloqueando qualquer via de acesso. O animal estava agora encurralado dentro de uma casa, cercado por uma massa humana que alternava entre o terror e o fascínio. A dinâmica da multidão era irracional. Toda vez que o leopardo aparecia em uma janela ou porta, as pessoas recuavam em ondas de pânico, apenas para avançarem novamente segundos depois, tentando registrar o animal ou simplesmente observar o espetáculo. Esse comportamento transformou a área em uma zona de exclusão onde nada se movia. Nem veículos de emergência, nem a polícia, nem as equipes de televisão. O isolamento de Silpukuri pela própria população tornou qualquer tentativa de resgate uma missão quase impossível. A equipe de resgate, liderada pelo oficial florestal do Zoológico Estadual, Utpal Bora, chegou ao local enfrentando um cenário de guerra. Eles precisavam abrir caminho entre milhares de pessoas apenas para chegar à casa onde o leopardo se escondia. O animal, levado ao limite do estresse auditivo e visual, estava pronto para atacar qualquer um que cruzasse o limiar da porta. Em condições normais, um único dardo tranquilizante é suficiente para derrubar um leopardo de porte médio em cerca de 10 a 15 minutos. No entanto, a adrenalina no sistema circulatório do animal era tão alta que seu metabolismo estava processando as drogas de forma anormalmente lenta. O primeiro tiro foi disparado, mas o animal continuou rosnando e investindo. Foi necessário um segundo e, posteriormente, um terceiro dardo. A multidão, em seu estado indisciplinado, gritava a cada movimento, o que mantinha o sistema nervoso do felino em alerta máximo, combatendo os efeitos dos sedativos. O processo de adormecer o animal, que deveria ser técnico e silencioso, levou 45 minutos de pura tensão, com o leopardo se movendo e ameaçando saltar sobre os oficiais a cada tentativa de aproximação. O episódio inteiro durou 3 horas de um frenesi absoluto. Quando o animal finalmente sucumbiu aos tranquilizantes, ele foi rapidamente colocado em uma gaiola e transportado para o Zoológico Estadual de Assam e Jardim Botânico. No entanto, o custo humano daquela tarde de sábado estava longe de ser totalmente contabilizado. Debu Kumar Das foi levado às pressas para o Gauhati Medical College Hospital. Os médicos lutaram durante toda a noite para tratar as lacerações profundas e o trauma craniano severo resultante da perda de parte do escalpo. No domingo, dia 8 de janeiro, o corpo de Debu não resistiu às complicações dos ferimentos. O advogado, que apenas atendia a uma ligação fora de casa, tornou-se a única vítima fatal de um surto de violência que feriu outras 4 pessoas. As autoridades anunciaram planos para libertar o leopardo em um parque de vida selvagem a 200 quilômetros de distância, na esperança de que ele pudesse retornar à natureza. Mas a morte de Debu Kumar Das e os ferimentos permanentes nos outros cidadãos deixaram uma ferida aberta em Guwahati. O caso revelou que, enquanto o desmatamento continuar empurrando os predadores para o asfalto, e enquanto as multidões urbanas reagirem com curiosidade em vez de cautela, as ruas de cidades como Guwahati continuarão sendo palcos de tragédias cronometradas. Debu não morreu por causa de um animal assassino, mas porque as fronteiras entre os mundos humano e selvagem foram apagadas, deixando ambos os lados sem saída.